ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu autorização ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para divulgar as imagens do Palácio da Justiça registradas no dia 8 de janeiro. A informação foi divulgada pelo presidente da comissão que investiga os atos do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia. Ontem eu fui informado, o ministro Flávio Dino solicitou ao Supremo Tribunal Federal, no caso, diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, autorização para entregar essas imagens à CPMI. E que, sendo autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, que ele fará esta entrega. Se está na mão do ministro Alexandre de Moraes, que é a mesma pessoa a qual eu requeriria caso ele não tivesse entregue. Então, se o ministro Alexandre de Moraes autorizar a entrega, claro que o ministro também disponibilizará para nós. O deputado Arthur Maia tinha dado 48 horas para o ministro Flávio Dino reconsiderar o pedido e entregar as imagens. Esse prazo termina hoje. Amanhã nós devemos ter novidades aí, né? De um jeito ou de outro. Eu confesso que eu fiquei muito curioso quando surgiu a notícia de que o ministro Flávio Dino pediu ao Moraes se poderia entregar as imagens do Ministério da Justiça. Quem é o ministro da Justiça? Por que ele precisa de autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal para entregar imagens de um prédio público? É um prédio dos brasileiros. Isso aí é acervo histórico, inclusive. Quem sustenta a máquina estatal somos nós, pagadores de impostos. Por que ele tem que pedir autorização para o ministro Alexandre de Moraes para entregar imagens que foram exigidas pela CPMI? Ela tem poder de polícia. Ela é uma comissão parlamentar de inquérito. Ele não precisa pedir autorização para o ministro Alexandre de Moraes, ele não tem que dar conselho para os integrantes da CPMI, como bem lembrou o senador Espiridião Amin nesta semana, ele deve simplesmente cumprir a lei. E aí é que mora o problema. Um comunista não gosta de cumprir a lei. Alguém que diz que a Polícia Federal é dele, que ele é o dono da Polícia Federal, que ele é o dono do prédio do Ministério da Justiça, não gosta de cumprir a lei. Esse é o totalitarismo. Ele, militante comunista, sempre foi, deixou a magistratura para ingressar na política, mas já havia sido, inclusive, militante de esquerda no passado. É assim que eles agem. O Estado é meu, eu mando. Mas, aparentemente, a lei será cumprida. E a pergunta que fica é, o que tem nessas imagens, afinal de contas, que elas não poderiam ser entregues? Que tivemos de acompanhar esse caminho. Tivemos que ver o Flávio Dino se ajoelhar para o Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes e perguntar: Vossa Excelência, eu posso entregar estas imagens para o Congresso? Ora bolas, não há uma mistura aí entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário? O que tem nessas imagens? Será que é o horário? Será que ficará comprovado que o Flávio Dino assistiu de camarote, como ele acabou confessando, derrapou, deslizou na entrevista ao Fantástico? Ele assistiu aquela multidão romper a primeira barreira da Polícia Militar e avançar contra a Praça dos Três Poderes? E aí o plano escudo não estava em operação? Será que o plano escudo não foi acionado? Ou será que o plano escudo não foi montado? Eu não sei o que é mais grave. Pois é. E aí finalizo, Paula, lembrando o seguinte: esta é uma comissão que tem 6 integrantes do Maranhão, eu não canso de me repetir, foram colocados lá, além de outros parlamentares, para blindar o ministro Flávio Dino. Quero crer que não tenha... Vamos torcer para que não tenha nada nessas imagens, vamos dizer assim. Augusto, prazo de 48 horas se encerra hoje, alguma resposta terá de ser dada a essa comissão. São tempos estranhos, né? A vítima do golpe não quer apresentar não quer apresentar as provas do crime, né? Em junho, o ministro Alexandre de Moraes disse que todo mundo que estava lá participou do golpe, né? Todo mundo. E que ele não precisava provar que se algum tinha quebrado uma cadeira, ou tinha quebrado um relógio, outro depredou o gabinete do presidente, nada. Todo mundo participou. Aí entra na história um que estava lá, que é o general
G. Dias. Agora, eles descobriram que as imagens, que seria a prova do crime, mostram que tinha gente por lá que eles esperavam que não aparecesse e que muita gente não estava lá quando deveria estar. Tá? Então, quem não estava lá também participou. Os encarregados, por exemplo, de tomar providências necessárias desse tipo de tumulto. Portanto, vai se evidenciando que o governo viu com muita alegria a possibilidade de qualificar de golpe de Estado uma manifestação que teve o estímulo, por ação e omissão, de integrantes do governo. As imagens vão provar isso. Agora a gente quer ver as imagens sobre o incidente, o bate-boca no aeroporto de Roma não são importantes? As imagens gravadas pelos policiais paulistas que estão engajados nessa operação na Baixada, não tem que mostrar o que está registrado ali Sim, na farda. Na farda? E essas imagens agora deixaram de ser importantes? Em junho também, o ministro Alexandre disse que tinha uma única chance, o acusado de envolvimento, todos participaram, era provar com as imagens que ele não tinha feito nada. Então, por hipótese, e se esse preso e condenado sem julgamento não aparece em nenhuma imagem? Isso é prova de que ele não estava participando? Ou ele tem que estar lá fazendo alguma coisa ao contrário? Como é que você vai provar no meio do tumulto que você não fará alguma coisa, já que basta estar lá para que se configure crime? Declaração dele. Então, essas imagens que deveriam servir de prova, que deveriam provar quem fez o quê, quem foi quem de verdade naquele dia, é exatamente isso que vai ser provado. É hora de esconder. E como é que esconde? Para isso, o Flávio Dino pediu autorização da Polícia Federal primeiro, subordinado ao ministério dele. E agora pede autorização de outro poder. Ele não sabe que os poderes são independentes. É comportamento de culpado ou de inocente? Mostra tudo. Exato, e consta, o Silvio tocou num ponto, né? A Constituição Federal, ela atribui poderes de investigação às CPIs, artigo 58, parágrafo 3º. Ou seja, os integrantes das CPIs não precisam de autorização do Supremo para exercer ali as suas atribuições. Agora, será que o ministro Alexandre de Moraes vai decidir contrário à Constituição Federal? Bom, não seria um caso isolado, né? Isso que você mencionou, Paula, é no Brasil de antes, onde havia ali alguma coisa de respeito às leis, à Constituição. Hoje, polícia que não tem mandado de prisão liga para o ministro Alexandre para saber se há ou não para prender o jornalista mau elemento no aeroporto. Então, é um negócio que está tudo invertido. Veja, é o que o Silvio falou e o Augusto completou. Como é que a pessoa quer esconder a imagem se ela é a vítima do negócio? Eu vou dar um exemplo. Quem não deve, não teme nesse aspecto, né? No Brasil não é mais válido essa frase, porque muita gente inocente está sendo arrastada aí para culpa coletiva, estava ali na hora, tentando até se esconder, né, de tumulto e tudo, e foi preso. Então, hoje em dia não é mais verdade que quem não deve, não teme. Mas se você já está sendo alvo de algum inquérito, alguma investigação, alguma denúncia, o que você mais quer é transparência total no caso. Eu vou dar um exemplo com local de fala aqui, né? Eu fui arrastado para um inquérito ilegal que eu havia denunciado antes em cortes internacionais, muito antes de ser alvo dele. Eu fui arrastado para esse inquérito. Eu tenho medidas preventivas que criminosos perigosos no Brasil não têm, né? Aliás, Sérgio Cabral pegou 400 anos de prisão, não só está livre, leve e solto como influencer e vai ser homenageado numa escola de samba, já falamos disso antes. Enquanto eu tenho contas bancárias congeladas, passaporte cancelado e censurado nas redes sociais.
o meu inquérito corre sob sigilo. Essa é a única coisa que é uma imposição que eu não posso falar dele em detalhes, senão aí eu estaria cometendo um crime. Então eu não posso falar dos detalhes. Mas eu já pedi encarecidamente a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável, para tornar público. Ele tem lá, com o apoio de um assessor que ajudou a municiá-lo com todo o material farto. Esse assessor, se eu não me engano, foi aquele que foi preso por dar um tiro na própria mulher. E eles têm lá o que seriam, então, indícios, provas dos meus terríveis crimes. Tudo o que eu peço é que ele leve isso para o Jornal Nacional. Mostra no inquérito tudo que foi reunido contra uma figura tão perigosa a ponto de ter que sofrer essas punições preventivas draconianas. Então, não dá para entender quem está acusando o 8 de janeiro do ato mais perigoso e ameaçador, terrorista até, contra a democracia brasileira, não fazer de tudo para ter mais investigação e transparência. Eles, vamos lembrar, tentaram boicotar a CPMI. Não quiseram que ela existisse. Quando ficou inevitável, depois daquelas imagens que vazaram do ministro do GSI chamado de Sombra, né, de tão próximo que ele era do Lula, do ex-presidente, na época, lá atrás, ele tiveram que ir adiante e aparelharam, que foi o que o Silvio mencionou, um monte de gente do Maranhão ali para tentar controlar a narrativa e a CPMI. Então, não dá para entender a postura, ou dá, né? E o que é pior. Então, veja, ficou muito claro para quem está acompanhando que, na melhor das hipóteses, eles pecaram por omissão. Eles deixaram de maneira deliberada aquela bagunça, aquela baderna, aquela arruaça crescer para eles terem justificativas para o autoritarismo, prisão, perseguição e por aí vai. Pelo menos parece que vão convocar o fotógrafo da Reuters. Esse eu tenho curiosidade de acompanhar. Pois é, Ana, a pergunta que fica é essa, né? Por que Flávio Dino se recusa a entregar as imagens do Palácio da Justiça do dia 8 de janeiro? Por que não entregar? Por que não esclarecer os fatos? Dia 8 de janeiro, que a gente pode chamar como o Pearl Harbor do Brasil, né? Segundo a Rosa Weber, é o dia da infâmia. Então, a comparação, se é uma comparação tão justa assim, a ponto de uma ministra do Supremo Tribunal Federal ter feito, porque a luta, né, aí em não divulgar as imagens e não esclarecer. Olha, Paula, meus parceiros, eles já falaram tudo que tinha para falar, né? Só agora a pergunta e se o STF, o Alexandre de Moraes, não autorizar? E a gente sabe que daquela cartola ali sai tudo quanto é tipo de coelho, né? Então, e aí, CPMI? Como que fica o Congresso? Olha, sinto muito, o Alexandre de Moraes não autorizou a Comissão Parlamentar Mista de Investigação de investigar o 6 de janeiro, então vai ficar por isso mesmo. E aí, Congresso, vai ficar por isso mesmo? Agora, eu vou discordar do nosso GC, né, da nossa tarja aqui. Eu vou corrigir, está escrito: Dino pede autorização a Moraes para divulgar imagens. A minha tarja vai ser assim: Dino pede socorro a Moraes para não divulgar imagens. Pode ser uma boa. Agora, Augusto, realmente, a quem recorrer se o ministro Alexandre de Moraes negar? Uma peça mais surreal da história do direito vai chegar à perfeição. O princípio da presunção de inocência determina que o ônus da prova caiba ao acusador. Pelo que disse o Moraes em junho, isso se inverteu no Brasil. Quem tem de provar a inocência é o acusado. Tá? Ele revogou uma norma secumilenar, né? Desde o tempo das cavernas, sabe isso? Você acusa, prova que o acusado fez o que eu estou dizendo. Não. Ele é que tem de se valer de provas, buscar provas da inocência. A única prova, segundo o ministro, as únicas provas estão nas imagens. Ele tem de mostrar que ele não fez nada. Só que as imagens que podem
dar a ele a chance de provar a inocência, elas não são liberadas. Que tal? Então, no Brasil, é o seguinte, acabou a presunção de inocência, devido processo legal, direito de ampla defesa, tudo para o espaço. Foi, e só falta isso. É o desfecho glorioso, né, de um dia da infâmia para o judiciário e para o executivo. Pode ser também para o legislativo, dependendo do que eles vão fazer diante disso. Só um detalhe também, né, Paula? O crime de omissão, e é crime de omissão, pode resultar em coautoria, né? Vamos aguardar.